Você já se perguntou como conseguimos registrar a atividade elétrica do coração? No vídeo de hoje, vamos entender as derivações do ECG, sua importância e como elas ajudam a interpretar o funcionamento cardíaco. Olá, eu sou Eclésio Modesto e você está no Med Insights. Este é o nosso terceiro vídeo da série ECG. Se você estiver gostando, deixe o seu like, comenta aqui embaixo e compartilhe com seus colegas. Hoje também é a nossa última aula propriamente dita teórica. Nas aulas seguintes, nós iremos colocar a mão na massa, começar a ver ECG, iniciando, lógico, compreendendo a análise de um ECG normal e, à medida que os vídeos forem avançando, iremos adentrar nos ECGs patológicos, tudo bem? Então vamos iniciar? O objetivo do vídeo de hoje é explicar o que são derivações do ECG, diferenciar os tipos de derivações, as que são do plano frontal e as que são do plano horizontal, demonstrar a relação das derivações com o eixo elétrico cardíaco. Como assim eixo elétrico cardíaco? Vocês vão entender daqui a pouco. Mostrar também a importância clínica das derivações na interpretação do ECG. Então, a aula de hoje é muito importante e fica aqui com a gente para que nós possamos conversar sobre ECG. Então, o que são derivações do ECG? As derivações do ECG são registros da atividade elétrica do coração. Esses registros, eles são captados de diversas partes do nosso corpo e eles vão mostrar a diferença de potencial nessas partes. Elas são divididas em derivações do plano frontal, ou derivações periféricas, que são colocados eletrodos nos nossos membros superiores e inferiores, e nós temos também as derivações do plano horizontal, que também são chamadas de derivações precordiais ou centrais. Essas derivações, elas são fundamentais para que a gente possa avaliar a função do coração e identificar alguns diagnósticos de patologias que possam estar acometendo a saúde dos nossos pacientes. Primeiramente, vamos iniciar pelas derivações frontais, por alguns motivos óbvios. Primeiro, porque foram elas as primeiras derivações a serem inventadas. Essas derivações elas foram inventadas naquela época, por volta de 1902, por Einthoven. Lembra dele? Então, lembra daquela nossa primeira aula, quando eu até coloquei para vocês na foto no slide, de uma máquina imensa, que ela pesava aproximadamente 200 quilos, e tinha um paciente com mãos e pé esquerdo dentro de baldes de água. Aqueles baldes de água, eles funcionavam como eletrodos. Lógico, as coisas evoluíram e hoje nós temos eletrodos diferentes. Os eletrodos hoje eles parecem com pinças, né, que são colocadas nos membros superiores, nos membros inferiores. Então vocês veem aqui nessa imagem desse rapaz deitado e ele tem duas pinças aqui nas suas pernas, certo? E do outro lado, né, próximo aqui, nós temos uma representação também de um indivíduo com o posicionamento dos eletrodos. Como posicionar os eletrodos, ele é extremamente importante também para que o exame ele seja realizado da maneira correta, certo? Como é que nós iremos posicionar esses eletrodos? Vejam só, por padrão, digamos assim, em geral, os eletrodos, eles apresentam, os eletrodos periféricos, eles apresentam pinças em cores diferentes. Geralmente nós temos uma pinça verde, uma pinça amarela, outra vermelha e outra preta. Nós, para facilitar o próprio conhecimento e ajudar na hora de montar, a gente até diz, do meu lado esquerdo está o meu coração, então o meu time do peito, Brasil, seleção brasileira, então verde e amarelo, a gente coloca no lado esquerdo. E do meu lado direito, né, o outro time que é menos importante, digamos assim, seja o Flamengo, Santa Cruz, enfim, os rubro-negros, certo? Então, nós temos do lado esquerdo os eletrodos
verde e amarelo, e do lado direito os eletrodos vermelho e preto. E onde é que eu vou colocar? Quem eu coloco na perna, quem eu coloco no braço? Existe também um outro macetezinho que a gente utiliza. Cores mais claras em cima, cores mais escuras embaixo. Então, entre o verde e o amarelo, quem é mais claro? O amarelo. Então, o amarelo ele fica na parte de cima, ou seja, o amarelo ele vai ser posicionado no meu braço esquerdo, enquanto o verde vai ser posicionado na minha perna esquerda. Do meu outro lado, vermelho e preto. Quem é mais claro? Vermelho, lógico. Então, o vermelho vai ficar no meu braço direito e o preto vai ficar na minha perna esquerda. Quando Einthoven inventou o eletrocardiograma, ele só tinha 3 eletrodos, lembra? Nos membros superiores e na perna esquerda. Posteriormente, foi introduzido esse quarto eletrodo na perna direita. Esse eletrodo da perna direita, ele funciona como uma espécie de aterramento, como se fosse um fio terra. E ele vai diminuir a quantidade, de artefatos no exame. O que são artefatos? São linhas estranhas que vão dificultar muitas vezes a nossa leitura dos traçados eletrocardiográficos. Tudo bem? Então, só recapitulando. Derivações periféricas nós vamos colocar nos nossos membros superiores e inferiores. Nós temos as derivações, as pinças verde e amarela, que nós vamos colocar no nosso lado esquerdo do corpo, vermelho e preto, que nós vamos colocar no lado direito do corpo. Cores claras na parte superior, cores escuras na parte de baixo, ou seja, membro esquerdo, superior esquerdo, pinça amarela, membro superior direito, pinça vermelha, membro inferior esquerdo, pinça verde, membro inferior direito, pinça preta, tá? Uma outra coisa que é importante falar aqui é que em algumas vezes, algumas situações, você pode se deparar com um padrão diferente desse, certo? Você pode chegar e você encontrar pinças, eletrodos com cores diferentes, mas não se desespere. Se você observar na máquina, geralmente na parte onde os fios ele fica ligado, existe uma parte mais, digamos que dilatada, certo? Que geralmente ali ele traz uma representação gráfica semelhante a essa que a gente tem aqui na imagem. A gente tem uma ilustração de um corpo humano e as cores dos eletrodos nos membros ali bem claro, certo? Então, se você um dia se deparar com um eletrocardiógrafo que tenha cores diferentes dessas aqui, é só você olhar direitinho lá no aparelho, que no próprio eletrodo ele vai dizer o local onde ele deve ser posicionado corretamente, tudo bem? Então, o que foi que Beethoven fez que ele começou a fazer essas interpretações? Né? A gente viu que ele utilizou os 3 eletrodos, membro superior direito, membro superior esquerdo, membro inferior esquerdo. E ele começou a ver a diferença de potencial. Então, ele criou de início as derivações que nós vamos chamar de derivações bipolares. Por que derivações bipolares? Bi, 2. Polares, polos, ou seja, 2 polos. Ele vai ver um polo que é negativo e um polo que é positivo. Lembra da nossa primeira aula, quando a gente falou sobre a teoria do dipolo? Então, aquele conhecimento ele vai ser importante aqui. Lembra que o dipolo ele vai sempre do lado negativo para o lado positivo. E nós podemos representar esse dipolo através da construção de vetores. Então, foi mais ou menos isso que Beethoven fez para que ele pudesse criar a teoria, né, das derivações bipolares. Então, ele posicionou um eletrodo no membro superior direito, um outro eletrodo no membro superior esquerdo. O membro superior direito ele considerou como sendo o eletrodo negativo, enquanto o membro superior esquerdo ele considerou como sendo o membro positivo. E ele passou a medir a diferença de potencial dessas derivações. E ele criou o primeiro vetor, que ele chamou, primeira derivação, que ele chamou de
D1. Então, D1 é a primeira derivação que foi inventada por Einthoven. E ela verifica a diferença de potencial do membro superior direito para o membro superior esquerdo. E ele ainda disse, eu vou medir de outra forma. Eu quero ver agora a diferença do potencial do meu membro superior direito para o meu membro para o meu membro inferior esquerdo. E ele fez e configurou de maneira que o eletrodo do membro superior direito representasse o polo negativo e o membro inferior esquerdo representasse o polo positivo. E ele verificou a diferença de potencial também dessa área do corpo. E ele criou a segunda derivação que ele chamou, né, brilhantemente de D2. Então, a derivação D2 ela vê a diferença de potencial do membro superior direito para o membro inferior esquerdo. E, por último, né, e não menos importante, Einthoven ele disse, tá, mas eu ainda tenho uma combinação aqui que eu posso fazer. E ele decidiu então, né, verificar a diferença de potencial do membro superior esquerdo para o membro inferior do mesmo lado, esquerdo. E ele descobriu, né, a terceira derivação, que ele brilhantemente também chamou de D3. Então, essas três derivações aqui, se vocês observarem, elas formam uma figura geométrica, né? Formam um triângulo invertido. E esse triângulo invertido aqui, formado pelas derivações do plano frontal, as derivações bipolares, ficou conhecido como triângulo de Einthoven, né? Porque quem descobriu foi Einthoven. Então, ele mede essa diferença de potencial entre dois pontos, sempre identificando um polo negativo e um polo positivo. Ele, né, veio representando também a atividade elétrica, como o impulso elétrico, como a diferença de potencial ele acontecia a partir disso. Então, lembra quando a gente falou na nossa, acho que na nossa primeira aula também, que a gente falou sobre a representação gráfica da atividade elétrica. Quando o impulso elétrico ele se aproxima de uma derivação, então ele registra uma onda positiva. Então, quando o impulso elétrico ele vem da direita para a esquerda, em direção a D1, D1 vai registrar uma onda positiva. Se esse impulso elétrico ele está se afastando de D1, então D1 vai registrar uma onda negativa. E assim também vale para as outras derivações. Mais adiante a gente vai discutir melhor sobre isso, tá? Então, três derivações foram descobertas aqui: D1, D2 e D3. Aí, Einthoven olhou para essa descoberta que ele fez e pensou, e agora? O que é que eu faço com isso? E ele teve uma outra ideia. E se eu, de repente, pegar esses vetores que eu construí a partir dessa formação das derivações de D1, de D2 e de D3, e eu jogar elas em cima do coração? Eu já sei que o impulso elétrico ele nasce ali no nosso sinusal e ele se deflagra para o restante do coração. Se eu colocar essas derivações em cima do coração, o que é que eu consigo observar? Então, ele começou a fazer aí algumas associações que ajudariam depois a avaliar e a definir o eixo elétrico cardíaco. Alguns anos depois, né, um outro pesquisador chamado Frank, ele
estudando também essa parte de eletrofisiologia do coração e baseado também já nos conhecimentos construídos por Beethoven, ele teve uma ideia. Ele pensou o seguinte: bom, Beethoven estudou as derivações bipolares. Ele uniu dois pontos, botou um ali negativo, outro positivo, formou D1, D2, D3. E se eu medir a atividade elétrica do coração a partir de um único ponto? Então foi aí que ele começou a estudar e a criar o que nós chamamos hoje de derivações unipolares. Como foi que ele fez isso? Ele traçou um ponto médio entre as derivações bipolares e ele emitiu, né? Posicionou, eletrodos no membro superior direito, esquerdo, e no membro inferior esquerdo. E ele ampliou essas derivações, ampliou a capacidade de percepção dessas ondas. Então, utilizando o mesmo posicionamento dos eletrodos já inventados por Beethoven, ele criou, a partir delas, avaliando cada um desses eletrodos, as seguintes derivações. No membro superior direito, né, nós temos uma nova derivação chamada de AVR, A de aumentada, V de voltagem, R de right, né, de membro direito. No membro superior esquerdo, criou-se então AVL, A de aumentada, V de voltagem, L de left, esquerdo. E no membro inferior esquerdo, o AVF, A de aumentada, V de voltagem e F de foot, que é pé. Então, Franck criou então aqui três novas derivações. E essas derivações elas foram extremamente importantes porque elas passaram a fornecer informações adicionais sobre a atividade elétrica do coração, que aquelas três derivações que Beethoven tinha descoberto não eram suficientes. E ele pensou: e agora? O que é que eu faço com isso? Ele pensou: vou fazer a mesma coisa que Beethoven. Vou colocar essas derivações junto com as dele lá em cima do coração. E assim ele fez. Pegou a VR, posicionou, pegou a VL, posicionou também, e pegou a VF e posicionou. Então, ele criou aqui, né, um sistema hexagonal, né, a partir das 6 derivações periféricas, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. E a partir de então, começou-se a estudar de maneira mais detalhada o que nós chamamos de eixo elétrico cardíaco. Então ele criou o sistema de eixos de avaliação do eixo elétrico cardíaco. Esse sistema é um sistema hexagonal, porque ele considera as 6 derivações, hexa de 6, certo? E ele vai medir a direção do vetor de ativação ventricular. Lembra da nossa aula passada que a gente falou que o ventrículo, né, a ativação do ventrículo, ela inicia no septo, vai para a parede livre e depois para a parte de base do ventrículo, que fica na porção superior. E que à medida que essa ativação ela vai acontecendo, vários vetores são formados e ao final a soma desses vetores ele dá o direcionamento de como essa condução elétrica, onde é que está a presença desse eixo elétrico. Então é isso que a gente vai analisar a partir do conhecimento desse sistema hexagonal inventado por Beethoven e por Franck, tá? Nós vamos ter
né, essas 6 derivações dispostas aqui numa coisa que a gente costuma chamar de rosa dos ventos, né, onde nós temos uma linha horizontal central que representa D1, lembra da posição de D1 lá em cima do coração? Então, D1 vai representar 0 grau, é o nosso ponto de partida, certo? As angulações que estiverem acima de D1 serão as derivações, as angulações negativas. E as angulações que estiverem abaixo de D1 serão as angulações positivas. Por quê? Por que isso? Só basta a gente lembrar da posição do coração e de como acontece o processo de ativação ventricular. Lembra, o coração ele é um órgão de forma piramidal, que tem o seu ápice apontado para baixo, para a esquerda e para frente. Então, se o ápice do coração está voltado para baixo, para a esquerda e para frente, e nós temos a massa ventricular como sendo a maior massa muscular do órgão, então, obviamente, o vetor, espera-se que o vetor normal, ele também esteja apontando para a esquerda, para baixo, certo? Essa compreensão ela é importante e ela vai nos ajudar aqui nessa análise, tá? Então, o que estiver para cima de D1 é negativo e o que estiver para baixo de D1 é positivo. Nós temos também que compreender que entre cada um desses pontos que nós temos representados na rosa dos ventos, nós temos a variação de 30 graus. Então, nós temos D1, o próximo ponto que a gente tem vai representar 30 graus, o outro 60, o outro 90. Então, a cada ponto que a gente tem aqui marcado nessa rosa dos ventos, a gente tem uma variação de 30 graus, seja positiva, seja negativa, tá? Normalmente, o eixo elétrico do coração, ele está situado entre menos 30 e mais 90, tá? Na aula de eletro normal, a gente vai estudar bem direitinho como é que a gente faz a definição desse eixo. Eu só quero que aqui você compreenda como é que qual o conceito desse sistema de avaliação hexagonal, quais são os componentes que ajudam a construir esse sistema, tá? E a importância. Por quê? A partir disso aqui é que a gente vai diagnosticar desvios de eixo. Então, se, por exemplo, se eu tenho um eixo cardíaco que vai estar um coração doente, por exemplo, tem alguma sobrecarga, ele pode estar apontando, ter um desvio desse eixo. Em vez de ele apontar para a esquerda e para baixo, ele vai apontar, por exemplo, para a direita e para cima, tá? Então, essa compreensão é importante para que a gente possa já pensar em alguns diagnósticos. E o plano horizontal? A gente falou só do plano frontal. E o plano horizontal? Quais são? Então, nós temos, né, os eletrodos pré-cordiais que vão fazer parte do plano horizontal. Nós temos também 6 eletrodos, pré-cordiais, que vão avaliar 6 derivações, tá? 6 derivações. Eu estou com a palavra vetores na minha cabeça. Esses eletrodos, eles são nomeados de V1 até V6, certo? V1, V2, V3, V4, V5 e V6. E eles têm pontos também específicos que devem ser colocados na superfície do tórax, tá? Quais são esses pontos? Como posicionar corretamente, né? Esses eletrodos, quando nós pegamos eles parecem peras. Eu vou já mostrar uma imagem aqui para vocês. Parecem peras que a gente aperta para formar, né, tirar o ar de dentro, posiciona na pele do paciente e solta para formar um vácuo e prender, ficar bem preso ali firme na pele do paciente.
Onde é que ele é posicionado? V1, ele é posicionado no quarto espaço intercostal. Então, como é que a gente faz isso para localizar o quarto espaço intercostal? Lembra como a gente localiza o segundo espaço intercostal? Ângulo de Lewy, vem para a direita do tórax, encontramos o segundo espaço intercostal. A partir do segundo, a gente vai descendo, segundo, terceiro, quarto espaço intercostal. Localizou o quarto espaço intercostal na linha paraesternal, nós vamos colocar V1, linha paraesternal direita, tá? Posiciona V1. No quarto espaço intercostal, na linha paraesternal esquerda, nós iremos colocar V2. O próximo eletrodo que a gente vai colocar qual é? Ah, Eclésia, é V3. Não. V3 a gente não coloca nesse momento. O terceiro eletrodo que a gente vai posicionar é V4. E onde é que eu vou posicionar V4? Eu vou posicionar V4 no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. Posicionei V4, agora sim eu vou posicionar V3. V3 ele vai ser posicionado entre V2 e V4. Por isso a gente deixa para colocar ele depois, porque primeiro a gente localiza o espaço, quinto espaço intercostal, linha hemiclavicular esquerda, posiciona V4, depois é que a gente vai posicionar V3. V5, nós vamos posicionar onde? V5, nós vamos posicionar na linha axilar anterior. E V6, a gente vai posicionar na linha axilar média, certo? Então, esse esquemazinho aqui está representando mais ou menos o posicionamento desses eletrodos. V1 e V6, eles vão captar diferentes regiões do coração. Então, a gente vai ver daqui a pouco o que é que cada uma dessas capta, tá? V1 e V2 vai captar quais áreas do coração? V1 e V2, algumas literaturas trazem que eles captam a parte septal. Outras literaturas apresentam que ele pega a parede anterior, certo? Então a gente pode encontrar essas divergências. V3 e V4 vão pegar quem? V3 e V4 vai pegar parede livre do ventrículo, né? Parede anterior. E V5 e V6 vai pegar a parede lateral do ventrículo, certo? Essa foto aqui, essas fotos, elas são as fotos que representam daí como são mais ou menos os eletrodos. Na parte aqui superior, nós temos os eletrodos do plano frontal, as periféricas, e aqui nós temos as centrais ou precordiais, que são parecidas nas perinhas aqui, como eu falei. Então, ao todo, nós temos 10 eletrodos que vão nos dar 12 derivações. São elas, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Ok? Lembra que agora há pouco a gente estava falando sobre o eixo cardíaco do plano frontal? Pois é, as derivações do plano horizontal, elas também podem fornecer uma noção sobre o eixo também do coração. Como assim, Eclésia? Lembra, o coração ele é um órgão de forma piramidal, tem o seu ápice, a parte mais pontiaguda, voltada para baixo, para a esquerda e para frente, não é isso? Então, mas a gente pode ter situações que o coração ele pode estar com o eixo para outro lado. Então, ele pode estar com o eixo, digamos, para frente, para a direita, certo? E causar algumas alterações no eletrocardiograma. Essa imagem aqui, ela vai nos dar mais ou menos uma noção de como é um posicionamento de um coração no mediastino e o posicionamento normal, tá? De um coração normal, e vai nos dar também como é um traçado esperado para um coração nessa situação de normalidade, tá?
Veja só, aqui ele está representando o posicionamento desses eletrodos. V1, V2, aqui na parte bem próxima ao externo, e os outros se distribuindo ao longo do tórax. Veja, o estímulo elétrico, ele vem e ele se dissipa. Onde é que a gente tem mais massa muscular? No ventrículo esquerdo. Onde é que o ventrículo esquerdo está? Ele está próximo ou ele está distante daqui de V1 e V2? Está distante. Se o estímulo está distante, indo para distante, o que é que acontece? A gente tem o registro de uma onda negativa. Por isso V1, ele geralmente apresenta uma onda mais negativa e apenas uma pequena porçãozinha positiva. V2, ele já vai apresentar uma onda positiva um pouco maior. Por quê? Porque ela está um pouco mais próximo do sentido dessa condução elétrica. V3, se vocês observarem, existe uma escala gradual aqui de crescimento, de V1 até V5. E V6 ele dá uma diminuída, né? V6 ele dá uma diminuída. Isso aqui é o esperado, tá? Se a gente pega um eletrocardiograma, que a gente vê aqui esse crescente, né? Então a gente vê, tá um eletrocardiograma bem feito, tá, por enquanto aqui tá tudo tranquilo, não sei as outras derivações, né? Mas se você pega um eletro que tem aqui D1 bem pequenininho, D2 bem grande, D3 pequeno, D4 um pouco maior que D3, aí você chega aqui, D5 bem pequenininho. O que é que isso aqui pode significar? Pode significar que pode ter acontecido ali um exame mal executado, que pode ter acontecido uma troca entre os eletrodos V2 e V5, né? Como é que a gente faz para não acontecer isso? Olhar nos eletrodos. Lá tem cada um a indicação, V1, V2, V3, V4, V5 e V6, certo? Então, isso é importante para que a gente possa saber se o elétrodo foi feito de maneira correta, se não foi feito de maneira correta, e também ver como é que está o padrão dessa formação de onda. Pode acontecer da gente pegar um exame, um eletrocardiograma, e D1 está com a onda muito positiva e uma onda negativa pequena, que é um dos indicativos, né, que podem sugerir, por exemplo, uma sobrecarga de ventrículo direito. A gente vai estudar isso depois, certo? Mas isso pode acontecer. Outras derivações, elas também podem ser tomadas, né, quando se existe alguma necessidade. Então, essas derivações que eu mostrei para vocês, essas 10, essas 12, elas são as principais. Mas existem algumas derivações que podem ser solicitadas a depender de alguns casos, como, por exemplo, V3R, V4R, V5R, V6R. São derivações que são solicitadas geralmente quando se tem suspeita de um infarto além do ventrículo direito, que muitas vezes esse infarto ele não é bem visualizado nas derivações padrões e se faz essa outra derivação. Mas não é uma outra máquina que a gente utiliza para verificar essas derivações, direitas, tá? A gente tira um eletrodo, por exemplo, a gente quer V3R, a gente tira o V3 normal e posiciona no mesmo espaço intercostal, só que do lado direito. V3 está onde? Está ali entre V4 e V2. Então a gente vai colocar V3R onde? Entre V1, que é a posição habitual dele, e V4R. Então a gente vai posicionar ali para a gente ter o V3R. O V4 a gente vai posicionar lá na linha hemiclavicular direita. O V5 lá na linha axilar anterior. V6 lá na linha axilar média direita. E existem também outras derivações. V7, V8, V9. V7 a gente vai posicionar onde? Na linha axilar posterior. Então, V8 a gente posiciona na linha
escapular esquerda. V9, a gente posiciona na linha paravertebral esquerda. E assim a gente tem outras derivações, as derivações posteriores, que a gente pode utilizar em algumas situações bem específicas, como por exemplo, suspeita-se que tem um infarto de parede posterior de ventrículo. Então, utilizam-se essas derivações para tirar a dúvida. Por exemplo, uma situação, verificou um infradesnivelamento em algumas derivações, que podem simbolizar, podem significar imagem espelho do infarto que pode estar acontecendo lá na parede posterior. Então, solicita-se essas derivações V7, V8, V9 para que se possa tirar a dúvida. Mas não esquentem com isso não, que a gente vai ver mais adiante essas questões, tá tudo bem? E qual a relação dessas derivações e alterações patológicas? Então, vejam só, cada derivação dessa ela vai avaliar uma parte específica do coração. Por exemplo, um infarto de parede anterior, ela pode causar alterações eletrocardiográficas em V1, V2, V3, V4. O infarto de parede inferior, ele vai ser visualizado ali, poder ser visualizado em D2, em D3, em AVF. E de parede lateral a gente vai ter ali D1, D2, V5, V6, certo? Então, essas derivações elas são importantes para que a gente possa identificar isso. E outra coisa, conhecendo bem direitinho essas derivações, sabendo qual parede cada derivação dessa vai nos mostrar, a gente pode inclusive inferir qual é a artéria que vai estar comprometida ali, para que possa guiar, inclusive, na terapêutica ali de revascularização, no caso de uma angioplastia, por exemplo. Então, uma vez numa aula que eu vi aqui no YouTube, né, o professor, ele comparava essas derivações com pessoas fotografando. Então, eu acho que essa analogia ela é bem interessante, sabe? Que é como se cada derivação ela mostrasse ali um retrato eletrocardiográfico do coração de uma determinada área, certo? Então, trouxe isso aqui para que vocês pudessem pensar também e tentar fazer essas associações, tá? Esse quadro aqui, eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem printar, guardar, colocar em algum lugar, eu acho importante, porque esse quadro aqui ele vai nos mostrar bem direitinho qual derivação mostra alterações em qual parede está acontecendo. Por exemplo, as paredes laterais, a gente tem D1, está representado aqui em azul. A gente tem D1, AVL, V5 e V6. Aí lembra da rosa dos ventos em cima do coração. Onde é que está V1? Se você ver V1, ele está bem localizado aqui, nesse ponto, né? Então ele está olhando para a lateral do coração. Se a gente pega D2, que está apontado para baixo, para a esquerda, e a gente pega AVF, que está apontando para baixo, e a gente pega D3, que está apontando para baixo e para a direita. Então, se a gente olhar no posicionamento de onde esses vetores estão apontando, a gente vai ver o coração por baixo. Então, a gente vê a parede inferior, tá? E se a gente pegar ali V1 e V2, que está bem em cima do externo aqui, a gente vai estar olhando bem de frente, né? Então, V1, V2, V3, V4... Então, eles estão bem em cima do coração. Então, eles nos mostram bem a parede anterior desse coração, né? Sendo que tem literaturas, inclusive está aqui de verde, né? Que diz que V1 e V2, eles mostram, tem uma afinidade maior, digamos assim, especificidade maior para mostrar questões relacionadas ao septo interventricular. Tudo bem? Então, eu trouxe aqui esse eletro. A gente calma, a gente não vai esquentar a cabeça com isso agora. Eu trouxe aqui esse eletro para que vocês possam ver como é mais ou menos esse
traçado do eletrocardiógrafo. Então, veja só, paciente do sexo feminino, 24 anos, não tem nenhuma comorbidade conhecida. O que é que vocês acham? Esse eletro ele está normal? Esse primeiro eletro está normal ou ele está alterado? Então, escreva aí nos comentários o que é que você acha. Coloca assim, primeiro eletro está como? Coloca aí, tá? Dê uma olhada, dê um zoom, veja aí o que é que vocês acham. Então, a gente vê aqui nesse eletro, né? A gente consegue ver a onda P, bem bonitinha ali, ver o complexo QRS, ver a onda T, não tem onda U, mas se tivesse também não ia significar nada pra gente, né? Então, a gente tem a VR ali, a D2, D3, a VR. Veja só, esse eletro aqui, pessoal, esse eletro aqui ele tá normal, não tem nenhuma alteração nele, tá? Como é que eu sei? Por várias questões aqui que eu não vou citar nesse momento. Mais adiante a gente vai discutir o eletro normal, tá? Mas o que é que eu espero de um eletro normal? Eu espero de um eletro normal que eu consiga identificar bem as ondas, né? Consigo identificar bem uma onda P, um complexo QRS, uma onda T. Essa onda, esse QRS e a onda T, eles estão no mesmo sentido, ou seja, se a onda, o QRS está positivo, a tendência é que a onda P também esteja positiva. A onda T, ela vai ser positiva em várias derivações, mas ela pode ser negativa. Ela vai ser negativa em AVR, tudo vai ser negativo em AVR, certo? Mas ela pode apresentar negativa também em outras derivações, tá? E esse outro eletro aqui, ó. O que é que vocês acham? Esse eletro 2, ele tá normal ou ele tem alguma alteração? Deem uma olhada aí e escrevam no comentário o que é que vocês acham do eletro 2. Tá normal ou não tá normal? Não tá normal. Esse eletro aqui ele tem algumas alterações, né? Mas uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é, ó, D1 tá negativo. Lembra da posição de D1? D1 ele tem que estar positivo ou pelo menos isodifásico, certo? D1 negativo, a gente já tem que acender um alerta. Outra coisa que chama a atenção, AVR positivo. Lembra que eu falei para vocês que o complexo QRS em AVR ele é negativo? Pois é, mas aqui ele está positivo. E outra coisa também que está divergente aqui, a onda T de AVR está negativa. A onda T de AVR ela está negativa, então ela está diferente do QRS. Lembra que a onda T sempre acompanha o QRS e aqui o QRS está positivo e a onda T está negativa. Então, mais uma coisa que chama a atenção da gente, tá bom? Então, esse eletro aqui, ele não é um eletro normal. Ele é um eletro que está sinalizando aí uma sobrecarga de ventrículo direito, tá? Não vou entrar em detalhes agora, a gente vai deixar isso para depois, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu irei responder vocês. Se gostou do vídeo, deixe o curtir, comenta, compartilha com os colegas. Deixe suas dúvidas aqui. Se quiser seguir no Instagram, o arroba do canal é Eclesius Med Insight, tá? Então siga lá no Instagram. Quiser mandar um direct, tirar alguma dúvida, estamos à disposição, tá bom? Então, o eletrocardiograma é um exame extremamente essencial para a avaliação do coração, né? Cada derivação ela tem uma função específica, então a gente viu que cada derivação elas vão mostrar a situação elétrica, digamos assim, de paredes específicas do coração, dependendo, correlacionando com as derivações. E compreender essas derivações é o caminho para que a gente possa compreender os eletrocardiogramas, tá bom?
Então a gente vai ficando por aqui. Na nossa próxima aula a gente vai estudar, né, um eletrocardiograma normal. Até mais.